E aí, peixes, tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Bia Moura. E eu trabalho com cartas faz um tempinho já e tô tentando me aventurar aqui com vídeos longos no YouTube para que mais pessoas conheçam um pouquinho do meu trabalho. Então seja muito bem-vindo. É a minha primeira tentativa desses vídeos, então caso você tenha alguma sugestão e perceba algo de diferente que possa ser melhorado, estou super aberta. Então, muito obrigada por você estar aqui. E para comecinhos, os primeiros recados, caso você sinta que as mensagens que estão aqui nesse momento não vão ressoar com você, talvez ressoem em outro momento, em outro ponto. É uma leitura que vai ser voltada para o mês de novembro, mas é uma leitura que também pode ressoar em outros momentos, caso você esteja vendo esse vídeo depois. Então, caso você também não se conecte muito com os recados e com as coisas que vêm até você nesse ponto, talvez seja porque isso vai acontecer depois, ou já tenha acontecido, e talvez tenham recados mais fortes para você em outros signos do seu mapa, então no seu ascendente, na sua lua, ou até mesmo num signo que tenha um pouquinho mais de influência no seu mapa geral, tá bom? Caso você queira adquirir leituras particulares ou queira fazer uma consulta particular comigo, você pode acessar meu link no Instagram que vai estar aqui na descrição. E também lá tá rolando agora a venda dos mapas guias para o ano de 2026. É um mapa que eu faço já há algum tempo para as pessoas, onde você tem um guia total do seu próximo ano, de forma escrita, onde você pode imprimir esse PDF e acompanhar ele durante o ano todo. A partir das 12 casas astrológicas, então são as 12 áreas da vida, então a gente vai trabalhar o seu eu, personalidade, a gente vai falar muito sobre financeiro, carreira, trabalho, parte amorosa, tudo com o intuito de você ter uma clareza maior com relação ao próximo ano, tá bom? Então, caso você tenha interesse, estará lá. E recados dados, vamos começar, piscianos queridos! Bora lá! A gente vai começar com o baralho cigano, tá? Então, o baralhozinho cigano está aqui nas minhas mãos. E eu vou pedir, então, pra gente começar, cigana, com orientações, notícias. Gente, hoje tá caindo tudo, juro. Todos os vídeos gravados, as cartas foram pro chão. Ok. Começamos bem. Duas cartinhas, eu quero mais duas. Uma. Que as pessoas que estão aqui precisam saber, precisam ouvir quais são os recados. Que coisa linda! Ok. Vamos lá, galera. Então, para os piscianos de plantão, a gente tem aqui a carta da Aliança, que apareceu para você como primeira carta. Vem abrindo o seu jogo, então abrindo o seu mês de novembro. É o mês em que provavelmente o assunto conexões esteja em alta, então talvez seja o mês em que você pense mais sobre as suas conexões, talvez seja o mês em que você reflita mais sobre elas, as conexões que você está construindo, que você não está construindo, ou até mesmo as conexões que você deseja construir a partir de agora. Até porque logo depois dessa cartinha do anel, a gente tem a carta da torre. E a torre no baralho cigano eu gosto muito dela, porque ela fala muito sobre reflexão, sabe? Às vezes até uma necessidade de ficar um pouquinho mais recluso, ou até mesmo uma necessidade de dar uma acalmada nessas conexões gerais, para que você consiga compreender realmente o que está no teu interior, né? Então tá, se você anseia por uma relação amorosa, o que você realmente anseia com essa relação amorosa, sabe? Se eu anseio uma nova conexão num trabalho ou uma nova oportunidade, por quê? O que tem hoje na tua realidade que não faz mais sentido e que você precisa mudar? Isso é importante de refletir, porque às vezes a gente anseia pelo novo, mas no fim aquilo que a gente já tem já é muito suficiente, né? Então, às vezes, esse anseio por uma nova relação vem de uma carência que você pode muito bem suprir com uma terapia ou até mesmo com algo que você possa trabalhar sobre si próprio, pelo menos nesse momento, assim, sabe? Ou, por exemplo, às vezes você tá ansiando por um projeto novo, querer fazer alguma coisa nova muito rápido, e no fim é só você olhar para aquilo que você já tem. Então, as cartinhas vêm falando um pouquinho sobre isso nesse momento, mas a carta da torre, ela também traz muito forte essa relação com a parte espiritual. Então, talvez, em novembro, até porque apareceu a carta da cegonha com a carta dos pássaros, logo depois, e são duas cartas que trazem essa conexão com a espiritualidade. Então, é o mesmo que você vai se sentir muito provavelmente mais conectado, em que você vai se sentir um pouco mais aberto para esses processos, e que você vai entender assim, o porquê de muitas coisas terem embolado, ou até mesmo muitas coisas não terem dado certo, ou terem dado certo nesses últimos passos. Porque eu vejo que os últimos meses foram meses em que você conseguiu respostas, sabe? Foram meses em que você refletiu um pouco, ou que você até mesmo chegou à conclusão de que você não queria estar num lugar, ou que você queria estar num lugar, mas alguma decisão foi tomada, alguma conclusão foi pega, assim, sabe? Seja com relação ao teu interior, com relação ao todo, seja com relação à vida, assim. Depois a gente vai afinar um pouquinho mais com o tarô, tá bom? Mas eu vejo assim que essas reflexões, elas trouxeram respostas e novembro vai trazer uma confirmação dessas respostas. Isso vai ser bem interessante. A carta da cegonha com a carta dos pássaros fala também muito sobre assuntos emocionais em alta, então a parte familiar, assuntos familiares, mas também com relação à parte de relacionamentos, né? Ainda mais que a aliança apareceu ali bem bonitinho. E pela carta da torre ter aparecido também,
a gente pode estar falando de, em outra situação, né? Então, outras pessoas aqui podem estar passando por uma reflexão sobre vínculos com parte institucional, ou até mesmo com relação ao trabalho. Será que realmente é esse vínculo que eu quero manter? É esse vínculo que eu quero permanecer na minha vida? Então, existe aí uma reflexão sobre vínculos, seja esses vínculos com relação a você interiormente, seja com relação a pessoas no seu interior, no seu exterior, né? À sua volta, ou seja com relação a contratos, a parte prática da vida, tá? Mas também vínculo espiritual. Muitos vínculos. Vínculo vai ser uma palavra bem importante nesse mês, tá bom? E aí, pra gente poder afinar e saber do que a gente tá falando, a gente vai abrir aqui o tarô das sereias. É um tarô que eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque as sereias não tem a parte de cima aqui, né, do biquíni. Então eu preciso dar uma tampadinha, porque senão o YouTube pode me restringir. Então, vamos lá, bastante atenção nesse momento, porque eu esqueço. Vamos lá, tarô, para os piscianos, o que eles precisam saber nesse momento, quais são as mensagens. O que a gente tem com relação a essa carta da aliança, do que a gente tá falando aqui. Ok. Primeiras cartinhas que vieram, 5 de espadas ou 5 de tridentes. E a carta do mago. Olha lá, mais uma vez. A carta do mago. Ok. E mais uma cartinha. E a carta do 7 de copas. Só mais uma para finalizar, para ver se é esse mesmo o caminho. 4 de ouros, ok. 4 de ouros e o rei de ouros também. Gente, então assim, eu sinto que eu tô falando com 2 grupos de pessoas diferentes, e daí você pode ver o que se encaixa melhor pra você. Você pode estar nos 2 grupos, ou talvez entre eles, assim, sabe? Mas pra resumir, eu vejo um primeiro grupo de pessoas que passou por alguma desilusão ou algum engano com relação à parte de relacionamento, ou ainda está muito confuso com relação a esse campo. Então, pessoas que talvez ainda que queiram, assim, uma resolução na parte de relações, de conexões ou de contratos, como eu comentei antes, então vínculos no geral. Pessoas que, sabe, tipo, caramba, esse trabalho, ou essa pessoa, esse todo, assim, vai encaixando na tua realidade pra fazer um pouquinho mais de sentido. Mas eu vejo confusão e até mesmo alguns enganos com relação a essa parte de conexões. Então, tá, acreditei e não era bem o que eu pensava, ou tá, acreditei na pessoa e me enganei, ou até mesmo coloquei uma expectativa em cima de uma relação que parecia estar indo para um lugar, mas foi para outro, e agora tá esquisito e não vai para lugar nenhum, sabe? Ou a gente pode estar falando também de uma, no caso, na parte empresarial, na parte de trabalho, que você imaginou que seria uma proposta que te traria muitas oportunidades, mas no fim é uma coisa que você, né, criou ali uma certa ilusão de que seria assim, mas no fim não foi, sabe? E aí é interessante que essa carta do 4 de ouros que apareceu aqui, ela fala que esse período, ele é um período em que, por mais que houvessem alguns enganos, ele não foi em vão, porque é um período em que você pode refletir bastante, sabe? Então, e não enganos no sentido de que você realmente cometeu um engano ou um erro, mas que você talvez tenha criado muita expectativa com relação a alguma coisa que não tenha chegado da forma que você queria. E as cartas estão vindo dizer que não é por acaso que isso não veio da forma que você queria, sabe? Porque esse 4 de ouros com essa carta do rei de ouros é bem interessante, porque são 2 cartas que representam essa estabilidade, essa segurança, mas em 2 estágios diferentes. Então, o 4 de ouros é muito sobre aquele tédio, assim, sabe? Tipo, cara, eu queria que alguma coisa se resolvesse e se estabilizasse, mas de uma forma em que eu estivesse satisfeito, sabe? É um lugar do tédio, mas da não satisfação. E esse rei de ouros é o completo oposto, que é a estabilidade, mas num lugar de muita satisfação, onde ele tem controle de todos os bens, de tudo que ele faz na vida, é muito próspero, é tudo muito bonito. Então eu vejo que esse período que você passou de reformulações, ou até mesmo de inícios de novos projetos, de novos movimentos, que até estavam um pouquinho nebulosos, mas que depois foram se organizando por conta da carta do mago, eu vejo que é um período muito necessário. Então, assim, com relação aos teus vínculos no geral, né, a gente pode estar falando então com esses 2 grupos de pessoas, que são as pessoas que estão muito confusas na parte de relação, ou as pessoas que ficaram um pouquinho reflexivas com relação à parte de trabalho ou de carreira também, com relação à vida no geral. Eu vejo que são 2 grupos que precisaram de um tempo de stand-by, ou até mesmo tempo de pensar antes de agir, porque agora, pela carta da torre ter aparecido depois, me dá uma sensação de que essa espera foi necessária para conseguir realizar algo grande ou algo maior. Porque aquilo que você estava realizando não ia ser o que ia caber a longo prazo, assim, sabe? Então, tipo, às vezes você tinha colocado muita expectativa numa relação e essa relação não tá indo pra frente, mas, cara, talvez se essa relação tivesse começado, não seria bem o que você queria, assim, sabe? A longo prazo falando. Daí você ia ter que lidar com um término, ia ter que lidar com um desvencilhar, já conheci a sogra e agora, o que eu faço, sabe? Tipo, a gente não precisa perder tempo, né, gente? Tipo, o tempo é muito curto, a gente tem muita coisa pra fazer. Então, eu vejo que a tua espiritualidade, ela tá cuidando muito desse lugar. De que, tá, está havendo uma
espera com relação a algum assunto, ou tá tendo ali uma reformulação com relação a algumas ideias, mas é para estruturar muito bem, ok? Eu vejo boa estrutura. No fundo do deck a gente tem 4 de paus, rei de espadas, torre, tá. Agora sobre essa torre, do que a gente tá falando, qual que é a continuidade desse movimento? Gostei, tá. Mais uma. Perfeito. Não tenha medo de tomar alguns caminhos que você não conhece, tá? Porque me dá a sensação de que... Sabe aquela música, eu gosto muito daquela música do Chico César? Que caminho se conhece andando de vez em quando é bom se perder? Me dá uma sensação que novembro vai trazer um pouco dessa energia de, cara, tenta. Sabe? Tipo, se tem alguma coisa que tá lá, assim, muito latente em você e que você precisa colocar pra fora, ou que você precisa conectar... Sei lá, tipo, cara, tô lá sentada e de repente me deu um ciricutico de ir num terreiro de Umbanda. Nunca fui num terreiro, sempre tive medo, mas tem alguma coisa me chamando, vai, sabe? Por mais que você vá e que você não goste, que tenha alguma coisa que não encaixe, é uma tentativa que vai ter algum resultado no futuro, sabe? Um exemplo bem bobinho, mas que é uma coisa que veio aqui. Então eu vejo que, eu tô falando com pessoas que precisam tentar e se arriscar um pouquinho mais com relação a ideias e com relação a projetos. Porque a gente teve aqui, esqueci de mostrar as cartas pra vocês, né? Só fui falando aqui. A gente teve aqui, então, 9 de ouros, que fala muito sobre esse processo de, sabe, de criando um processo de base, um processo de riqueza. A gente tem aqui também os 5 de ouros, que fala sobre esse engano, mas também desse lugar, assim, de... Cara, ouça um pouco mais sobre o que você quer e não sobre o que os outros querem, as expectativas dos outros, sabe? Então, por exemplo... Tem muitas pessoas que acham e que percebem, assim, que trazem essa relação de que o CLT é uma coisa muito segura, é o melhor que pode ser feito, mas você tem, às vezes, ali uma gana de querer empreender, ou uma gana de querer, cara, fazer mais trabalhos freelancer, sabe? Tipo, essa coisa nesse sentido. E, cara, se você sente que é o teu caminho, não tenha medo de seguir esse caminho por conta de um condicionamento que não foi você que colocou, sabe? Então, independente do que as pessoas vão pensar, assim, e é muito louco porque, cara... Sabe, você não lembra e nem sabe das coisas que a tua bisavó fez direito. Talvez você tenha conhecido algumas histórias, mas você não conhece praticamente nada. Sabe, seus bisnetos não vão lembrar disso, mas quem dirá, acho que nem neto também, e nem pessoas daqui 2 meses vão lembrar. Então, a tentativa ela vai ser muito presente, muito necessária nesse mês de novembro. Mesmo que a tentativa não seja muito concreta. Às vezes é um planejamento para que a tentativa aconteça, tá? E a carta do mundo apareceu aqui também, eu achei isso muito bonito. Então, assim, eu vejo que, além dessa questão dessa relação com as decisões, eu vejo você encerrando muitas coisas também. Então, antes de começar um projeto novo ou de iniciar um novo passo, eu vejo você finalizando algumas coisas internamente. Então, assim, tá, tô começando uma relação com uma nova pessoa, mas ainda tem uma pendência, que não é nem uma pendência com alguém que eu ainda tô me relacionando, mas uma pessoa que ainda tá meio pendurada ali no meu sentimento, que eu ainda, né, alimento uma esperança. Eu vejo que isso vai ter uma conclusão. Vejo que vai ter ali um fechamento, até porque, gente, 2025 agora, né, o ano 9, então a gente tem, assim, essa energia de encerramento, e em novembro, quem não encerrou que precisa encerrar, agora vai ter que estar encerrando, assim, sabe? Então, me dá uma sensação, assim, de que vai ter algumas finalizações para um novo começo nesse próximo ano, 2026, que vai ser o ano 1, né, onde muitas coisas novas vão reverberar. Então, eu vejo que novembro vai trazer um pouco disso. Se você quiser se apegar um pouco mais à espiritualidade nesse período, nesse processo, vai ser bom também. Então, assim, fazer uma novena, fazer uma oração, se conectar com leitura de tarô, espiritualidade, cartas, uma igreja que você vá, sabe? Tenta se conectar um pouquinho mais, porque isso vai te trazer um pouco mais de clareza nas tentativas. Talvez você não saiba exatamente para onde ir ou como começar, mas você vai receber alguns sopros aí, algumas orientações da forma que você vai tentar, basicamente, sabe? Bem interessante. Ok. E essa carta da cegonha, quero saber um pouquinho mais sobre ela, porque a cegonha fala de novidades. Então, tem algumas novidades que te esperam aí nesse mês de novembro. Temos a carta da morte. Foi falar de novidade, o tarô já tá com a morte aqui na mesa. Ai, que saudável, né? A carta do Rei de Paus. Nossa, mas vai ser rápido? Caramba. E a carta do louco, gente. Lindo, tá? Então, assim, novembro vai ser... E aqui só no fundo do baralho. 5 de paus, 3 de copas, página, imperador. Eu vejo, assim, que novembro ele vai ser um mês em que você vai receber não só situações, mas movimentos de
que vão virar algumas chaves, sabe? Perceba essa virada de chave, perceba que você vai estar mais aberto a essa possibilidade de mudança. Só que, nossa, eu vejo você muito decidido com relação ao que você quer fazer, sabe? Tipo, tá, eu tô mudando, eu tô finalizando os ciclos, mas você já sabia dessa finalização fazia tempo já, sabe? Então, assim, por exemplo, vou te usar os exemplos que são mais básicos, que é a parte material de carreira ou a parte de relacionamento. Relacionamento já fazia um tempo que você tava com uma pessoa que você falava, sabe? Tipo, eu tô sabendo pra onde que isso aqui vai. No trabalho também, tipo, tô me dedicando, mas eu sei que no fim esse vai ser o resultado, sabe? Então, essas duas cartas aqui, né? Tanto a carta da morte quanto a carta do Rei de Paus me traz uma coisa meio, cara, assim que a mudança acontecer, você já vai começar a mudar em cima também, sabe? Tipo assim, tá, eu encerrei uma relação e não vai demorar muito pra você continuar, sabe? Tipo, se relacionando ou olhando pra outras pessoas, ou tendo mais abertura emocional, se curando. Eu vejo que você vai estar muito prático no mês de novembro, então usa bastante disso, porque isso vai te trazer muito benefício. E a carta do louco é novo caminho, né? Só esse Rei de Paus com o louco me dá uma sensação de tomar um pouquinho de cuidado com a impulsividade, tá? Então, todos os planos que você colocar em mesa, pelo menos espera ali uns diazinhos pra ver se eles continuam da mesma forma que você planejou, pra você então executar. Mas usa dessa vitalidade pra fazer movimentar, tá bom? Mas vão ter movimentações. Eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui que em novembro vão ter uma virada de chave com relação a coisas pesadas que carregavam, até mesmo decisões, ou até cobranças, autocobranças, preocupações que, cara, não precisam estar com você, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de um oráculo que tem aqui, que ele diz assim que você se preocupando ou não, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, essa frase é muito boa pra gente entender que, cara, a gente tendo essa tensão de preocupação, ela não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente resolve muito melhor os problemas quando a gente não tá preocupado, e a gente pode se desgastar muito nessa preocupação. Então, eu vejo que vai ser um mês em que você vai soltar muitas coisas e que você vai entender que, cara, se o novo tem que vir, eu vou fazer acontecer o que tá nas minhas mãos. E o que tá nas minhas mãos é o aqui e o agora. E esse aqui agora vai reverberar pra frente, vai trazer pro futuro. Que é muito do que a gente vai ver nessa última carta, que é essa carta dos pássaros, que eu sinto que tem ali uma projeção um pouquinho maior, sabe? Vai ter uma leitura aqui específica pro mês de dezembro também, mas a gente já pode dar uma espiadinha aí para os piscianos. Vamos lá. Então, com relação à carta dos pássaros, o que a gente tem pra eles? Cigana. Ok. A carta do julgamento. Apareceu aqui. Julgamento e o mundo apareceram, né? 10 de copas. E... ok. Interessante. E a gente tem no fundo aqui a Rainha de Copas. E duas cartas que vieram, 9 de paus e a carta dos amantes. Aqui. Ok? Gente, vai ter uma vitória a longo prazo aí de muitas coisas que penduravam você em preocupação mesmo, sabe? Em barreiras. Vejo que a longo prazo você vai estar muito tranquilo com relação a muitas situações e muita coisa vai ficar pra trás. E assim, não só com relação a pessoas, com relação a projetos, mas conclusões que vão ser bem organizadas, bem concluídas, conclusões muito bem concluídas, mas assim, um ressurgir mesmo daquilo que faz bem pra você, sabe? Eu vejo alguma coisa antiga voltando também no sentido de um plano que você já tinha há muito tempo, que você não conseguia executar, mas que agora você vai conseguir, sabe? Tipo esse resgate. E eu vejo que é um mês que você vai tá muito feliz e muito realizado. Talvez você sinta que leve um tempo para as coisas se estabilizarem, mas você vai estar muito realizado. E isso é muito, muito bonito, muito interessante. E aí, peixes, eu vejo também nesse geral que talvez seja um mês em que você esteja um pouquinho mais com as barreiras levantadas, né? Até por esse 9 de paus aqui. Então, talvez esses movimentos doidos que você tenha passado nesses últimos meses, de conclusões, de organização, de muita reflexão, tenham deixado você um pouco mais fechado com relação àquilo que pode aparecer de novo, no sentido de que, cara, eu tenho uma régua agora, sabe? Então eu vejo você organizando essa régua, mas não é algo tão negativo assim, sabe? Eu vejo que no seu caso vai ser bem interessante, porque eu vejo que você vai conseguir colocar bem na mesa aquilo que você quer, o que você deseja, colocar seus objetivos. E a carta dos amantes, que apareceu aqui, é uma carta que ela fala muito sobre essa decisão, sobre essa tomada de decisão, sabe? Então me dá uma sensação de que vai ser um mês em que você vai manifestar os seus objetivos e manifestar aquilo que você realmente quer. Porque assim, mais aquela frase do gato da Alice, né? Que quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve, né? A gente vai pra qualquer lugar e tipo, tá, você tá meio bom, então tá bom, mas o outro caminho era muito melhor e você nem sabia, né? Então é um mês em que você vai definir muitas metas, é um mês assim que você vai conseguir conquistar muitas coisas a longo prazo, assim, sabe?
preparar terreno para conquistar a longo prazo, sabe? Muitas novidades, mas também marca alguma mudança específica, tá? Essa carta da morte aqui, ela me fala sobre muitas conclusões, fala sobre fechamentos. E eu vejo que você vai ficar bem, sabe? Tipo, independente das expectativas que foram criadas, eu vejo você formulando novos sonhos, né? Mais aquela música, gente, nossa senhora, biblioteca ambulante aqui hoje, mais aquela música do Tim Bernardes, né? Que se não foi um amor, se não foi um sonho antigo que eu não consegui realizar, não vai ser um... Meu Deus, perdi agora. Como é que é? Se não foi... Meu Deus do céu! Se... E se um sonho... Eu não vou deixar de sonhar porque não é um sonho velho que vai acabar comigo, alguma coisa assim. Quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Deu uma travada bonita aqui. Mas é assim, não é porque um sonho velho não se realizou, porque uma expectativa que foi criada não foi concretizada, que você não vai criar novos sonhos. E eu vejo que esse mês de novembro vai ser o mês de muitas novas criações, sabe? Tipo, novos sonhos mesmo. Isso é muito, muito bonito, muito interessante. Que lindo! Muita reformulação, tá? E conexão espiritual vai ser bem importante. E o assunto de relações, conexões, contratos vai estar muito em alta, né? Principalmente aquilo que você quer manter com você, tá bom? Mês de novembro muito bonito, galera, pra vocês. E pra gente encerrar, eu vou tirar uma cartinha da Jornada da Alma. É um oráculo bem bonitinho, que ele traz aqui algumas respostas e algumas palavras de afirmação, algumas palavras gerais do que a gente pode trabalhar. Eu quero saber das suas principais ou principal energia desse mês de novembro. Então, para peixes, o que eles precisam ouvir, qual a mensagem que precisa chegar para eles. Vamos lá. Oh, que lindo! A carta da felicidade, gente. Lindo, lindo, lindo. É isso. Energia da felicidade vindo pra vocês no mês de novembro, é um mês que vai ser um pouco mais leve, tá? Por mais que tenha muitos movimentos de conclusão, esses movimentos de conclusão vão te trazer muito benefício e também muita realização, sabe? Aí até por isso vem aquela questão que a gente comentou de não se prender tanto ao caminho, não se prender tanto ao resultado, na verdade, né? Apreciar um pouco mais do caminho. Vai ser bem interessante. Essa carta da felicidade, ela fala basicamente, né, que estou disponível e entendo que quando eu estou feliz, significa que eu estou no caminho certo, assim, sabe? Então, quando você sente essa felicidade, por mais que tudo ao teu redor esteja, tipo, ok, caos e coisas estejam se resolvendo, por mais que você se sinta, às vezes, até um pouco assustado, se naquele fundo você tem uma satisfação, você tem uma felicidade, uma realização, é teu, sabe? Já é o caminho certo. Então, se você se sente feliz, é o caminho da felicidade. É o caminho para você encontrar algo maior, é um caminho para você conseguir manifestar coisas boas que realmente estão no seu caminho. Então, a carta da felicidade vem aqui confirmando que novembro vai ser um mês em que você vai se sentir bem, você vai se sentir leve, vão ter boas notícias vindo pra você. Vejo que você vai virar muitas chaves, vão ter algumas mudanças específicas bem especiais. Mas vejo você muito feliz, vejo você conseguindo resolver aquilo que precisa ser resolvido e principalmente entendendo que o teu guia-chefe, o teu carro principal, que vai mostrar o teu caminho como um todo, além da intuição, além da tua espiritualidade, é a tua sensação, o teu sentimento de realização, o teu sentimento de felicidade. Então, onde você tá feliz e se sente contemplado, se sente visto, se sente, sabe, se sente percebido, é o lugar certo. Por mais que esteja confuso, por mais que você não tenha todas as respostas, se você sente o mínimo de satisfação, é o teu caminho, tá bom? Peixes, é isso que eu tenho pra vocês. Então, é muito bonito o jogo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, considerem dar um like, se inscrever, que ajuda muito no meu trabalho. E é isso. Vejo vocês no próximo. Beijinhos!